Sons da Terra. Oi, tudo bem? Está começando mais um Sons da Terra para falarmos hoje da ave que é símbolo da felicidade, o cauré. Daqui a pouco a gente explica por quê. Porque primeiro nós vamos falar desse falcão que é conhecido também como morcegueiro. E quem vai explicar isso para a gente é a Nanda e o Luciano Lima. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Paulo. Pode deixar que essa parte da explicação fica com o Luciano. Por Sobrou que pra mim. morcegueiro, Luciano? Em inglês ele é chamado de Bat Falcon, porque ele é inimigo do Coringa. Né? É o Batman. O Coringa não gostava. Por quê? Falcão morcegueiro porque ele se alimenta de morcegos. Não exclusivamente de morcegos, mas com frequência ele é observado no final do entardecer, muito habilmente, que nem um acrobata, eu já tive a chance de observar isso, caçando morcegos em pleno voo, diga-se de passagem. Mas tem gente, inclusive eu já ouvi ornitólogo falar isso, não é verdade, ele não se alimenta exclusivamente de morcego. Tem um estudo, se eu não me engano, que foi feito no México, que mostra aí que o máximo da dieta é em torno de 15% que ele come morcegos. E aí, qualquer morcego? Morcegos geralmente pequenos, que ele é uma das menores espécies de falcão do Brasil. Ele tem aí até falar uns... pra Nanda Do tamanho? do tamanho. É de 23 centímetros a 30 centímetros o cauré. Ele é relativamente pequeno. Mas aí ele pega morcego geralmente pequeno, mas ele também se alimenta... Basicamente ele só captura presas em voo. É muito difícil. Foi feito vários estudos. Mas ele pega rato, então ele fica... Então, mas raramente ele pega roedores. Fizeram alguns estudos que mostraram que de uma porcentagem muito pequena são animais que eles Só pegam se tiver no de chão. bobeira, tá passando ali... Ele é tão ágil que um componente importante da dieta dele é aves, mas também um componente importante da dieta dessa espécie é libela, que tem um paralelo com outro falcão lá da Europa, falco subebútico, inclusive acabei de voltar lá da Bird Fair na Inglaterra, eu estava vendo ele lá caçando umas libelas. É um parente distante, mas o nosso aqui também é um grande predador de libélulas. Eu queria só ver aqui quais são os sons que tem dele no Merlin. Aqui tá como chamado, né? O Merlin é um aplicativo, porque no SIC, eu estava lendo a descrição e falava que ele colocou lá que o canto, né? Não sei se é exatamente esse que tem aqui, lembra de um 30 réis. É um canto repetido, né? É interessante porque os falcões não são aves que vocalizam muito. Você ouve, às vezes, uma vocalização aqui e lá, mas o caurele, a gente registra quando está em campo, chama a atenção. Tem um caurele. Eu vou tocar aqui pelo pra gente canto. ver qual que tem. Vamos ver. É bem agudo, assim, né? Agudo. É muito chamativo. Dá pra ouvir de longe na mata ali, né? Dá. Sempre na copa das árvores. Ele gosta de ficar pousado em árvore seca. E a No topo da distribuição árvore dele? seca. É um bicho que está presente praticamente Em em quase todo o toda a Brasil, região né? neotropical. Quase todo o Brasil, quase toda a região neotropical. Geralmente em áreas de floresta. Não é um bicho assim, você vai ver no meio do cerrado. Às vezes tem, mas geralmente é um bicho... A Amazônia é um lugar relativamente comum na Amazônia. No Sudeste aqui tem alguns lugares, mas não é uma ave que você tem lugar com encontro marcado, assim. Às vezes você acha algumas populações de alguns indivíduos que ficam muito tempo em alguns lugares. A Nanda estava falando até para mim aqui, o Léo também tem imagens, né, de um desses indivíduos, né? Isso, tem a região ali da maior reserva privada de Mata Atlântica, né, que fica em Itapiraí, e lá tem um ponto, eles até brincam, né, porque é um casal de cauré que vive ali, eles têm o puleiro certo, eles vivem ali, e há muitos anos eles são acompanhados, aí brincam até os monitores que trabalham lá, falam assim, é nosso Cauã Raymond, porque todo mundo que é lá quer garantir um bicho, é difícil, a gente vai passarinhar, você fala assim, nenhum bicho é garantido, mas esse cauré, ele é praticamente, porque realmente ele está sempre lá, e eu deduzo que seja um dos caurés mais fotografados do Brasil, porque é o ponto de fácil acesso ali nessa reserva, e eles estão acostumados, né? Eles estão nem aí, eles estão seguindo o ciclo, tem muita foto de que ele predou sair, se alimentando de outros bichos no legado ali, das águas, né? no legado das águas. Então, eu não sei se batizaram a fêmea, mas eu lembro que o macho, eles falavam assim, nosso Cauã, né? O Cauré é Cauã. Cauã não, Cauré Raymond. Cauré Raymond, E é muito bonito, assim, é uma ave
que chama atenção, apesar de ser pequena, que é um super falcão, colorido, é o contraste das cores, né? O contraste e o olhar fixo, ele tem um olhar muito imponente, assim, olhar de também. falcão, né? E Predador. vamos falar da reprodução dele, né? Ele nidifica nas árvores também, em ocos, né? Cavidade, sim. E feitas por pica-pau. Sim, pica-pau ou ocos que ele encontra, às vezes até próximo a paredão de pedra. E é bem interessante que o falcão tem isso, né? E isso foi observado muito em Cauré, que a cópula ela é sempre seguida da oferta de uma presa pelo macho. Então, o cauré macho É um presente. convida a fêmea para jantar, mas sempre com segundas intenções. Né? Só vai ganhar o prato de comida se copular. E aí isso é bem conhecido para essa espécie. Tem oferta de alimento. Quer dizer, se não tiver, mas se não tiver oferta... A fêmea às vezes não aceita, não. Então, é uma característica Da espécie. A gente chama cópula com oferta de alimento. Isso é comum em algumas, por exemplo, não só falcões também, a alma de gato também tem isso, algumas espécies têm isso. Então... E leva em consideração outros critérios também, plumagem, a fêmea na escolha. Defender o território e tudo mais. E é bem interessante, porque no cauré, a fêmea, o macho às vezes pode incubar, mas é principalmente a fêmea que incuba os ovos. Mas o macho tem um grande papel, mais de 60% dos estudos mostram das presas trazidas são trazidas pelo macho. Então o macho ele assume ali mesmo o papel de provedor, trazendo mais comida que a fêmea, que fica mais responsável por defender o ninho e tudo mais. São aves super territorialistas também, às vezes passa um gavião ou outro por perto, alguma coisa, eles vão atrás. O Teto, a gente mostrou em 2021, durante a pandemia, né, a história de um observador de aves que acompanhou esse... Foi, eu fiz essa reportagem, a gente fez remotamente, né, obviamente, que era um período de pandemia, mas ele era o Fabiano Costa, ele é um observador de aves. Na época ele morava no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, e o Luciano falou, né, o cauré é uma ave florestal, mas em cidades que são... que tem áreas bem arborizadas, é possível de encontrar. E ele morava num apartamento, e da janela do apartamento ele acompanhou por um tempo aí um casal, depois o ciclo reprodutivo. E o legal dessa história é que ali, né, você falou da reprodução, se a gente for a fundo como que é a reprodução, fala que tem de 2 a 3 ovos, mas normalmente a gente sabe que quando tem essa quantidade, não vinga ou nem todos sobrevivem, né? E nesse caso, ele conseguiu acompanhar a nidificação da janela, né? Não foi nada assim que ele foi monitorando, ele foi observando da janela, e eram 3 filhotes que nasceram, e os 3 cresceram e chegaram à vida adulta e ficaram saudáveis. E na época a gente até destacou isso, porque não é tão comum, então foi um caso meio atípico. E coincidentemente, quando a gente estava gravando a reportagem, ele estava de mudança, ele ia mudar para Curitiba, e ele falou assim, que estava com aperto no coração, porque ele não estava vendendo o apartamento, ele estava vendendo ali uma relação com os caurés, né? E às vezes ele chamava os amigos para ir lá... E o cauré volta no mesmo... São bem territorialistas, sim. Então ele acaba voltando no ele outro... não é migratório, não. Ele vai ficar por ali. Mas o mesmo ninho, mesmo local? Sim, é provável que sim. Então ele tinha um bom motivo para não vender o apartamento. Né? Ou cobrar mais, né? E ali, assim, as imagens que ele fez, você via que eles estavam adaptados ao ambiente. Apesar de ser uma área urbanizada, eles estavam ali, às vezes, perto de ar-condicionado, ou no telhado, em antenas. Então, assim, ele conseguiu fazer vários registros legais, né? Que são esses que a gente está mostrando agora. E foi um momento bem bacana. Eu acho, aproveitar que o Luciano está aqui, para ele poder explicar, acho que com uma maestria maior, mas muita gente confunde o cauré com 2 outras aves. Uma delas é o falcão de peito laranja, que ele ocorre principalmente na Amazônia, e ele é maior que o cauré, mas muita gente confunde porque de fato é parecido. E aí também tem gente que eu já vi confundir com o falcão de coleira, né? Você pode dar uma breve explicação? A gente coloca a imagem aqui dos 3, assim, de como distinguir um do outro. Os mais parecidos mesmo são o cauré e o falcão de peito laranja. O falcão de peito laranja é bem maior, é uma ave bem mais rara e não está presente principalmente na Amazônia, mas não só na Amazônia. Também ocorre em algumas áreas de Mata Atlântica, tem alguns registros aí. É um bicho impressionante também pelo tamanho. Também o peito laranja não é à toa. O laranja, no falcão de peito laranja, ele vai um pouco mais acima. Tem uma coisa, um detalhe, que parece um detalhe mínimo, mas chama muito a atenção, que é o tamanho dos dedos. O falcão de peito laranja é especialista em pegar ave, geralmente ave de rapina, que é especialista em pegar ave, tem dedos bem compridos.
E o falcão de peito laranja tem um pezão. Você olha o cauré, ele tem um pezinho, o falcão de laranja, peito laranja é um pezão. E comparando aí, voltando, faltou falar do falcão de coleira. O coleira, até o shape dele, o formato é diferente, né? Um bicho com asa mais pontuda, mais rabudo. Na cabeça aí você vê que o falcão acho de que peito colocando laranja é lado a lado a fechado, gente consegue ver. O peito laranja e o morcegueiro são bem parecidos, o cauré, mas pro falcão de coleira é diferente. Mas eu já vi também falcão de coleira, é uma das memórias que eu tenho quando eu comecei a passarinhar. Assim que comecei a passarinhar, de um dia, no final de tarde, ver um casal de falcão de coleira, trava-língua, um casal de falcão de coleira, ver um casal de falcão de coleira caçando morcegos. Já vi também falcão peregrino caçar morcego, então os morcegos que se cuidem. E por que o cauré é símbolo da felicidade? Paulo, tem um artigo muito interessante que foi citado e recitado do Emílio Guild, que foi um grande pesquisador que veio da Suíça para o Brasil, diretor do Museu Paraense, que hoje leva seu nome. E ele tem um artigo lá de 1906, se não me engano, um artigo que ele explica. Porque na Amazônia tem uma crença que o ninho do andorinhão estofador na verdade, muita gente acredita que aquele é o ninho do cauré. São famílias completamente diferentes. O ninho do andorinhão estofador, vocês estão vendo esse ninho gigantesco. Mas as pessoas acreditavam que esse ninho era o ninho do cauré. E por o cauré estar sempre ali em cima das árvores, isso o Guild fala, né? Ele é uma ave que os locais da Amazônia atribuem ser uma ave feliz porque ele está sempre ali, consegue o alimento de forma fácil, um hábil caçador. E como as pessoas não viam ele construindo o ninho, as pessoas chegavam, olhavam, o ninho tinha crescido. Chegavam, olhavam, o ninho tinha crescido. É um bicho que ele está trabalhando ali, está levando seu dia a dia, e o ninho meio que quase se constrói sozinho, é uma ave feliz. Enfim, tem toda uma história. E aí o Guild, na verdade, ele faz esse artigo para dizer por A mais B que esse não é o ninho do cauré, que é o ninho do andorinhão estofador. Mas acontece que até hoje na Amazônia, pedaços do ninho do andorinhão estofador são vendidos como ninho do cauré, como amuletos de sorte, tipo Muiractã. Hoje bem menos, né? Mas antes o próprio Guild fala que era comuníssimo no mercado, no Vero Peso, lá no mercado em Belém, das pessoas terem para vender o ninho do cauré, que dava felicidade absurda. Em vez de tirar o ninho do bichinho lá, mexer na natureza, a dica para o artesão, né? Criar uma figura, uma réplica do cauré, um amuleto do cauré aí. Uma pena em formato de esculpido, sei lá. E tem em casa. Mas é a mesma coisa com o Irapuru, né? Sim. O Irapuru também tem essas lendas, folclore, faz parte também da história, né? Claro, com certeza. São informações. Bom, desejo todo o cauré do mundo para vocês. Cauré. Toda a felicidade. Em vez de falar chefe, cauré. Cauré. Quem vê cauré tá feliz, fica fica feliz. Então... A Nanda trouxe outra explicação do observador de aves. Por quê? Porque o observador de aves que vê um cauré fica feliz. Nunca vai ficar triste. Nunca vai ficar triste. Vai ficar triste se ele não aparecer. Exato. Obrigado, Luciano Lima, Ananda Porto. Obrigado a você. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Sons da Terra.